Olá, gente boa, você está no canal Balaio Literário. Eu sou o escritor e poeta Antônio da Costa. Hoje com a nossa terceira aula ou resumo, né? Nosso terceiro resumo do curso O Ato de Escrever com Pedro Bial. Bem, nesta aula de número 3, Bial tratou sobre os 4 pontos cardeais para o escritor. Sabe quais são os 4 pontos cardeais? Vou dizer agora, os 4 pontos cardeais para o escritor. Primeiro, você precisa ter o que dizer. Trata-se do conteúdo. Primeiro ponto, conteúdo. Segundo, é necessário dizê-lo de maneira sucinta, breve, o que é concisão, né? Resumir, você poder resumir de maneira sucinta, breve, aquilo que você de fato quer passar. Terceiro lugar, conte essa história com a maior clareza possível. Isso é o terceiro ponto, clareza. E o quarto, por fim, para alcançar o público, chamar a atenção, ser ouvido, você precisa ter humanidade. Um ser humano falando para outro ser humano. Você pode chamar isso de sensibilidade, né, de empatia, ou seja, os 4 pontos são conteúdo, concisão, clareza e humanidade. Esses são os 4 pontos cardeais de qualquer história que você quer contar, qualquer texto que deseja escrever. E aqui, Bial vai trazer, de fato, um resumo do que significa os 4 pontos. Primeiro, conteúdo. A definição do conteúdo antecede o ato de escrever. Antes de pensar em como dizer, é preciso ter o que transmitir ao leitor. Isso é óbvio. Lembre-se, só devemos contar histórias que desejamos muito materializar. Mesmo que seja obrigação profissional, encontre um jeito de dar sentido e precisão a essa missão. Isso eu achei bastante interessante. Mesmo que a gente tenha algo a dizer, mesmo que seja um texto formal, formal ou jornalístico, a gente tem que procurar um modo de dizê-lo, e escrevê-lo de forma que demonstre conteúdo sem ser cansativo, sem ser maçante. Segundo, concisão. Uma vez que você está certo do que necessita escrever, pense naquele que talvez venha a ser seu leitor. Para seduzi-lo será preciso cultivar uma característica crucial, que é a concisão. E uma coisa que eu achei interessante, que é a observação que ele faz, é que concisão não significa ser resumido ou limitado. Existem livros de 800 páginas que são concisos no que ele vai dizer, na história que ele está contando. Então, concisão não significa número de páginas menores. Às vezes a gente confunde muito isso. Aqui ele vai dar algumas dicas de leitura, como A Blusa Amarela, de Vladimir Mayakovsky. Algumas sugestões também de livro, como Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, para você entender o que significa concisão, você saber ensinar ou escrever uma história de forma concisa e não simplista. Continuando, ele vai falar sobre clareza. O que é clareza? Se você quer ser compreendido, precisa contar a história de forma clara, ainda que a clareza seja um caminho trevoso. Mais do que se expressar, estabeleça uma comunicação com o outro. Então isso é o que ele chama de clareza. É você saber se comunicar bem com o outro, no caso aqui, o seu leitor. E por fim, humanidade. Seja pessoal, mesmo que oculto, sobre as camadas da objetividade. Sendo objetivo, não despreza a subjetividade, mesmo porque subjetividades compartilhadas formam uma objetividade. Aí conclui dizendo o seguinte: portanto, para ser ouvido ou lido, você precisa ter algo de interessante a dizer, e ainda algo que possa ser dito de maneira concisa, clara e com um jeito humano. Muito bem, e aqui ele traz aqui um pequeno exercício, que põe-se no papel do leitor e faça a si mesmo as perguntas que ele faria.
Em seguida, responda minuciosamente. Escreva uma história utilizando todos os elementos do tema gerado, com ou sem tempo cronometrado. Aqui ele dá também mais uma indicação de texto, reflexão de uma era, apenas para que você possa entender. Fala sobre a questão dos textos não verbais, questão das propagandas, por exemplo, e um pouquinho sobre estrangeirismo, também sobre algumas dicas de leituras e aquilo que inspirou Bial a escrever. Por exemplo, ele fala sobre, aliás, tem um texto aqui sobre o publicitário Washington Oliveto, e tem uma frase que eu achei fantástica, que diz assim, de Washington Oliveto: escrever é o mais prazeroso dos trabalhos e o mais trabalhoso dos prazeres. A coisa mais gostosa que uma pessoa pode fazer vestida. Isso aqui, né, é fantástico, essa frase. Aí ele vai trazer outras referências inspiradoras para a vida dele, né, como os autores que eu já vim tratando, Fernando Pessoa, Thomas Mann, Johann Goethe. Também fala sobre Antônio Carlos Calhado e Castelo Branco, são as referências que ele, né, dá nesta terceira aula. E como forma de exercício, eu fiz um resumo de um texto meu, é um texto curto, mas mesmo assim deu para resumir. Eu estou aprendendo que se você trabalhar alguns pontos, você pode resumir o seu texto sem perder o sentido, sem perder a qualidade, né? Nos perdoe qualquer interferência aqui, poluição sonora, que hoje está um pouco movimentado. O texto que eu escolhi para que você possa entender como eu resumi, né, e você pode fazer o mesmo com outros textos seus. É um texto que eu escrevi há algum tempo, está no meu livro Pura Graça, Pequenas Reflexões para a Alma, que eu publiquei no Amazon. Está como e-book, posso deixar a descrição aqui para você conhecê-lo. Um dos textos são reflexões curtas, né? Pequenas Reflexões para a Alma, é o subtítulo. E um dos textos é este: Ninguém é perfeito. Eu escrevi o seguinte: segundo a revista Mundo Estranho, abril de 2008, página 31, Mahatma Gandhi, conhecido como exemplo de homem revolucionário de paz, cometeu um erro gravíssimo. Pois é, grandes homens também cometem grandes pecados. No caso dele, foi quando sua esposa, em 1942, adquiriu pneumonia e ficou à beira da morte. Um dos filhos do casal conseguiu doses de penicilina, mas Gandhi a proibiu de tomá-las por achar que, se confiasse nos remédios, estaria duvidando da fé na religião hindu. E como consequência, sua esposa veio a óbito em poucos dias. Esse tipo de fé cega os homens, fazendo-os cometer muitos erros para depois culparem a própria divindade por eles venerada. Semanas depois, o próprio Gandhi contraiu malária e resistiu por 3 semanas à ideia de ser medicado. Contudo, ao perceber que sem os remédios não poderia salvar sua própria vida, resolveu tomá-los. Esse fato retrata bem aquele velho ditado: pimenta nos olhos dos outros é refresco. O que mais me impressiona é saber que, apesar do grande homem que foi Gandhi, ele não foi perfeito. Sempre que olhamos superficialmente as pessoas, temos a leve impressão de que elas não apresentam defeitos, principalmente aquelas com as quais não convivemos tanto. Chegamos inclusive a idealizá-las como um modelo impecável de vida e princípios morais. Os grandes vultos da humanidade cometeram erros, alguns terríveis. Nem por isso eles deixaram de registrar suas marcas no coração das pessoas e na sociedade em que viveram. O único perfeito foi Jesus Cristo. Ele poderia dizer: quem me acusa de pecado? E nem por isso ele julgou as pessoas indiscriminadamente. Pelo contrário, foi um exemplo de humildade, perdão, graça e amor. Ele disse aos religiosos do seu tempo: vocês julgam de modo puramente humano, mas eu não julgo ninguém. João 8,15. Como somos falhos e como devemos aprender com ele.
Desde já, desculpas àqueles que me acham perfeito. Lamento muito, mas não sou. Confesso aqui a minha vulnerabilidade. Quer alguém que não erre, que não cometa falhas? Conviva com escultura. Alguém já disse que se quisermos ver defeitos em alguém, é só olhar no espelho. Ou no seu você repete sempre a velha frase: espelho, espelho meu, existe alguém mais perfeito do que eu? Este é o texto integral. Agora veja como eu ainda resumi esse texto. Preste atenção. Ninguém é perfeito. Mahatma Gandhi cometeu um erro gravíssimo. Foi quando sua esposa, em 1942, adquiriu pneumonia e ficou à beira da morte. Um dos filhos do casal conseguiu dose de penicilina, mas Gandhi a proibiu de tomá-las por achar que se confiasse nos remédios, estaria duvidando da fé na religião hindu. Sua mulher veio a óbito em poucos dias. Semanas depois, o próprio Gandhi contraiu malária e resistiu por 3 semanas à ideia de ser medicado. Contudo, ao perceber que sem os remédios não poderia salvar sua própria vida, resolveu tomá-los. Apesar do grande homem que foi Gandhi, ele não foi perfeito. Sempre que olhamos superficialmente as pessoas, temos a leve impressão de que elas não apresentam defeitos. Os grandes vultos da humanidade cometeram erros, alguns terríveis. Nem por isso eles deixaram de registrar suas marcas no coração das pessoas e na sociedade que viveram. O único perfeito foi Jesus Cristo. Ele foi um exemplo de humildade, perdão, graça e amor. Desde já, desculpas àqueles que me acham perfeito. Lamento muito, mas não sou. Confesso aqui a minha vulnerabilidade. Alguém já disse que se quisermos ver defeitos em alguém, é só se olhar no espelho. Ou no seu, você repete sempre a velha frase: espelho, espelho meu, existe alguém mais perfeito do que eu? Veja aqui, o texto foi resumido, ficou mais conciso, eu até gostei mais, e não perdeu o sentido, não perdeu aquilo que eu queria transmitir para o leitor. Bem, esse foi o exercício aqui da nossa aula número 3. Espero que você tenha feito. Se você fez, você pode nos dar um exemplo aqui nos comentários. Pode nos mandar também pelo WhatsApp, está aqui abaixo também na descrição do WhatsApp. Nós estaremos lendo e aprendendo juntos, crescendo juntos. Espero que você tenha gostado. Se você não está inscrito, se inscreva, curta, comente, compartilhe, divulgue, para que nós possamos crescer juntos, no meu e no nosso canal Balaio Literário. Muito obrigado. Você já sabe, todos os sábados, o resumo do curso, O Ato de Escrever com Pedro Bial. Estamos na 3ª aula. Se Deus quiser, próximo sábado estarei postando aqui a 4ª aula, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado, e compartilhe com seus amigos. Se inscreva, não esqueça, se você não estiver inscrito.